Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje nós temos um encontro para falar sobre uma coisa muito bacana, né? Sobre a meiose, que é um tipo de divisão celular que pode ocorrer tanto em animais como em vegetais, tá? Só que elas ocorrem de maneira diferenciada que eu vou explicar para vocês. A meiose é uma divisão muito legal. E nós temos hoje aqui acompanhando a gente os nossos companheirinhos, tá? Para que eles possam também dar uma força aí para vocês nos estudos, certo? Então a meiose, gente, ela vai ser uma divisão que nós chamamos de divisão reducional. Por que, gente, que ela é chamada de divisão reducional? Como o próprio nome está falando, porque ela reduz o número de cromossomos da célula à metade, tá? Então, toda vez que eu vou realizar uma meiose, eu vou pegar a minha célula e reduzir o número de cromossomos para apenas um conjunto de cromossomos, tá? Então, a meiose ela vai transformar uma célula 2N, ela vai originar o que, gente? Ela vai originar 4 células N, ou seja, ela está reduzindo o número de cromossomos dessas células, né? Por que será que eu tenho que reduzir o número de cromossomos das minhas células, né? Por que eu vou pegar uma célula 2N e transformar em 4 células N? Alguns motivos, né? Então, nos animais, o que vai acontecer nos nossos animais? Todos nós, né? Nós, seres humanos, nossos bichinhos, outros mamíferos e por aí vai. Então, nos animais, ocorre meiose para quê, gente? Para uma coisa muito importante, que é o quê? É a produção do que, gente? Produção de gametas, certo? Então, toda vez que eu vou produzir gametas nos meus animais, eu vou passar pelo processo de meiose. Eu vou pegar uma célula 2N e transformar em 4 células N. Lógico, né? Porque se eu pego gameta masculino, N, com gameta feminino, N, eu vou formar o que, gente? Eu vou formar um zigotinho 2N, que é a função, né? Imaginou se eu tivesse gameta 2N com gameta 2N, eu formaria o que, gente? Um zigoto 4N, que não é a nossa proposta de vida planetária, né? Então, nós temos que fazer a redução do número de cromossomos para eu poder formar esses gametas. Mas nós temos também, gente, vegetais que fazem o quê? Que fazem meiose também. Mas nos vegetais, por que a gente vai produzir, vai realizar meiose? Para que os vegetais possam fazer a produção do que, gente? A produção de esporos, né? Então, os esporos, eles são estruturas reprodutoras dos nossos vegetais. Então, quando a gente for estudar fisiologia vegetal, nós vamos entender um pouquinho essa coisa no ciclo que a gente chama de ciclo haplodiplobionte, que vocês vão ter que saber, tá? Então, a meiose, ela vai ocorrer para reduzir o número de cromossomos, para transformar células 2N em células N e para fazer o quê? Em animais para produzir gametas e em vegetais para a produção de esporos, tá? E a meiose sempre ela vai ter duas divisões. Nós vamos ter o quê, gente? Meiose sempre eu vou ter a divisão 1 da meiose e a divisão 2 da meiose. E aí a minha proposta agora é mostrar para vocês como é que ocorrem essas duas divisões. Tudo bem? Tudo bem! Seres, então vamos lá! A meiose, como eu falei para vocês, ela tem duas divisões, tá? Então nós vamos chamar assim, né? Vamos chamar, não, né? Ela já chama divisão 1 da meiose, tá? Na divisão 1 nós vamos ter prófase 1, óbvio, né? Metáfase
1, claro, né? Quem mais, gente? Anáfase. E telófase 1, certo? Ou seja, as mesmas fases da mitose, só que 1, tá? Só que é o seguinte, gente, em prófase 1 acontece uma coisa muito mega hiper importante que vocês têm que saber e que isso aqui não cai no vestibular, despenca no vestibular, tá? Então, em prófase 1 acontece uma coisa que nós chamamos de crossing over, tá? Que não tem uma boa tradução aí para o português. Seria mais ou menos alguma coisa como uma permuta. Ou seja, gente, os pares de cromossomos homólogos, aqui em prófase 1, eles trocam pedaços. Para fazer o quê, gente? Para garantir o que nós chamamos de variabilidade genética. Gente, então uma das coisas principais da meiose, certo? É que a meiose garante para todos os seres vivos planetários o que nós chamamos de variabilidade genética. Ou seja, é o momento que as informações vindas do pai, por exemplo, e as informações vindas da mãe, por exemplo, fazem o que, gente? Elas se misturam, tá? Por quê? Porque esses pares de cromossomos homólogos aqui, eles fazem o quê? Eles vão se encontrar aqui, vão trocar pedaços e depois vão se separar. Gente, isso daqui é uma das coisas mais importantes que existem nesse planeta. Eu sempre brinco que o planeta conspira a favor da variabilidade. Tanto que surgiu aí uma divisão celular específica para reduzir cromossomo e para garantir que as informações genéticas se mesclem, para garantir que nós vamos ter sempre indivíduos com informações genéticas diferentes. Então, gente, aqui na divisão 1 da meiose, a coisa mais importante que acontece é esse crossing over ou a variabilidade genética, tá? Essa é o ponto marcante da meiose. E aí nós vamos ter, obviamente, né, uma divisão 2 da meiose, onde nós vamos ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, certo? Na realidade, a divisão 2 da meiose é uma mitose, como que a gente já viu na aula anterior, tá? Então, importante da meiose, gente, prófase 1, onde existe o crossing over, ou a permuta, e que ocorre essa variabilidade genética. Agora nós vamos ver um pouquinho o que acontece em cada uma dessas fases que diferencia a mitose da meiose. Tudo bem? Então, seres, nós vamos agora separar, né, as divisões e organizar vocês nessa ideia do que acontece aqui na prófase 1. Mas o que nós temos que pensar sempre é que antes da meiose aconteceu o quê, gente? Antes da meiose ocorreu aquela fase que nós já trabalhamos, né? Que é a intérfase, certo? Na intérfase que tinha aquelas fases, né? G1, S e G2, né?
Então, quando a gente começa a prófase, a gente já começa a prófase com o quê, gente? Com a nossa célula acontecendo as coisas que aconteciam em prófase da mitose, né? Ou seja, os centríolos que já migram para os polos das células, a membrana nuclear que já se desorganiza, né? Mas só que nós vamos ter o que aqui, gente? Os nossos cromossomos homólogos, lembra? Eles já estão duplicadinhos, né? A gente não pode esquecer disso. Cromossomos homólogos duplicados, porque eles se duplicaram quando, gente? Quando ocorreu aqui o S da intérfase, tudo bem? Não fujam dessa ideia, né? Senão a gente não vai entender o que aconteceu. Então, nossos cromossomos duplicados já começam a se espiralizar e aí entra o que, gente? Aí entra o que eu falei para vocês do crossing over, tá? Esse crossing over, ele tem fases. A primeira fase se chama leptóteno, tá? Esse leptóteno acontece o que, gente? Os cromossomos, né, duplicados, eles ficam o quê? Mais visíveis e se espiralizam, né? Então, eles deixam de ser um filamento e eles passam a ser o quê, gente? Um cromossomo bem visível, certo? Olha que bonitinho aqui. Eles se organizam, né? Se espiralizam e ficam visíveis. O que acontece na sequência? Na sequência, nós temos uma fase que se chama zigóteno. Olha os nomes, gente. Tudo sugestão de nome para filho, né? Zigóteno. Certo? Então, o que vai acontecer no zigóteno? Os pares de cromossomos homólogos vão se unir, vão se encontrar. Imagina o seguinte, né? Esse daqui de origem materna, esse aqui de origem paterna, nunca mais eles vão se ver na vida. Então, eles têm que fazer o quê? Eles têm que se unir, eles vão se ver pela última vez, né? Então, eles vão lá no meio daquele monte de cromossomos e eles vão se encontrar por processos ali de afinidade química, óbvio, né? Eles têm o que a gente chama de quimiotactismo, porque eles têm as mesmas informações genéticas. Então, eu tenho que no zigóteno unir os dois, tudo bem? Leptóteno acontece o quê, gente? Espiraliza, eles ficam visíveis, e o zigóteno, eles fazem o quê? Eles se unem, tá? Encontramos aí o parzinho de cromossomos homólogos. Aí, nós começamos uma outra fase que se chama o paquíteno. Olha o nome, gente. Paquíteno. O que acontece no paquíteno, gente? No paquíteno vai acontecer o que nós chamamos então de crossing over. O que é esse crossing over? Eu já uni os homólogos, eu tenho que fazer o que, gente? Esse daqui, né? Bonitinho, laranjinha já. Ele vai fazer o quê? Ele vai encostar. Aonde, gente? Vai encostar no rosinha. Olha aqui, gente. Eles meio que ficam um em cima do outro. Por quê? Eles nunca mais vão se ver, então eles têm que se abraçar, se beijar, até trocar os pedaços, tá? Então, no paquíteno, é o momento que ocorre aí o crossing over, ou seja, é o momento que eu misturo as informações genéticas, tá? Então, a informação do laranja passa para o rosa, a informação do rosa passa para o laranja. Eu estou trocando aqui as informações genéticas, tudo bem? Então, seres, como eu falei para vocês, né? No zigóteno a gente tem o pareamento, no paquíteno a gente tem o crossing over especificamente, né? Então, aqui que vai ocorrer a troca de pedaços desses cromossomos homólogos. No diplóteno, eu já tenho assim uma visualização melhor dessa troca. Então, se vocês perceberem aqui, o cromossomo laranja, ele já está com um pedaço rosa e o cromossomo rosa já está com um pedaço laranja. E na diacinese, nós já temos o que, gente?
esses cromossomos já com os pedaços trocados, organizadinhos lá no meio da nossa célula, no plano equatorial da célula, né? Então, aqui a gente está terminando a prófase 1 e iniciando então a metáfase 1, onde a gente vai ver os pares de homólogos no plano equatorial da célula, tá? E isso aqui é muito importante para a gente saber. Então, prófase 1 é onde eu tenho o crossing over, que garante a variabilidade genética, e eu tenho essas fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tudo bem, então? Seres, então, o momento que termina a prófase 1, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter os cromossomos com os pedaços trocados já, né? Porque já ocorreu o crossing over. Lembrando que cada estrutura dessa aqui é um cromossomo formado por duas cromátides irmãs, né? Onde aconteceu isso? Né? No período S, quando eu dupliquei o meu cromossomo, tá? E lembrando também que nós temos aqui nas células somáticas ou nas células 2N, nós temos o quê? Um conjunto de cromossomos de origem materna e um conjunto de cromossomos de origem paterna, né? Nas células humanas, nós temos quantos cromossomos aqui dentro? Gente, nós temos 46 cromossomos pareados 2 a 2, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, tá? Então, na prófase 1, terminamos de que maneira? Eu terminei assim, com os cromossomos com os pedaços trocados, já as informações já, né, misturadas, e já sem a membrana que envolve o nosso núcleo, né? Porque ela já desapareceu, o nucleolo já desapareceu também, né? A membrana se desfez, então tudo isso aconteceu. E aí nós entramos em metáfase 1. O que acontece em metáfase 1? Olha aqui, os cromossomos, né? Com os pedaços trocados já migram para o plano equatorial da célula. As fibras do fuso, elas já estão formadas e já vão fazendo o quê, gente? Vão se conectando aqui ao nosso cromossominho. Tá vendo? Aqui, ó, a fibra do fuso já se conecta ao cromossomo. E aí nós vamos entrar numa fase que nós vamos chamar de anáfase também, né? Anáfase 1. O que vai acontecer em anáfase 1, gente? Olha que interessante, em anáfase 1, lembra, as fibras do fuso, elas já se prenderam aqui aos cromossomos. Então, essas fibras do fuso, elas vão efetivamente se prender aos cromossomos, né? Para fazer o quê, gente? Para poder pegar esses cromossomos aqui e migrar com os cromossomos ainda unidos, tá? Então, eu estou migrando para o polo das células com os cromossominhos ainda unidos. Eu vou fazer com que esses cromossomos unidinhos aqui, eles migrem para os polos da célula, tá? Lembrando que eles estão com os pedacinhos trocados aqui porque eles fizeram o crossing over. Então, em anáfase 1, acontece o que, gente? Esses cromossomos migram inteiro para os polos das células. Com o que, gente? Com as duas cromátides, né? Então, veja que eu migrei um inteiro para cá e um inteiro para cá, um inteiro para cá, um inteiro para cá. No final, o que nós temos, gente? Nós temos a telófase 1. O que vai acontecer em telófase 1, gente? A mesma coisa que acontecia lá em telófase da mitose, né? Então, a minha célula vai sofrer eu vou ter que pedir licença para os meus convidados aqui, né? Para eu poder desenhar, daqui a pouco eles aparecem novamente. Então, eu vou ter um estrangulamento aqui, né? Da nossa célula, vai refazer a membrana nuclear, vai refazer o nucleolo e nós vamos ter no final, gente, o quê? Olha aqui, eu tenho os cromossomos com os pedaços trocados, mas eles ainda unidos, né? As cromátides irmãs unidas aí pelo centrômero, tá? Mas com um pedacinho trocado. O rosa tá com um pedaço do laranja
e o laranja está com um pedaço do rosa. Terminou telófase 1, eu vou ter duas novas células, tá? Mas duas novas células com o quê, gente? Com 23 cromossomos duplicados, tá? Então, eu tenho 23 cromossomos duplicados aqui e 23 cromossomos duplicados aqui. Ou seja, eu tenho lá, né, os conjuntos de cromossomos, né, no final da telófase 1, eu tenho duas células com apenas 23 cromossomos duplicados, que daria, né, 46 cromossomos se eu separar as cromátides irmãs. Tudo bem? E aí terminamos a divisão 1 da meiose. Então, seres, terminou a divisão 1 da meiose, né? Nós temos duas células. Essas duas células, elas têm 23 cromossomos duplicados. Ou seja, né, 46 cromátides irmãs, né? Porque cada perninha dessa daqui é uma cromátide irmã, tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora, nós vamos entrar em divisão 2 da meiose. A divisão 2 da meiose, ela é idêntica à mitose. Ou seja, prófase 2 vai acontecer o quê? Vou pegar uma célula só, não vou fazer com as duas, mas vocês saibam que está acontecendo a mesma coisa com as duas células, tá? Então, prófase 2, gente, o que vai acontecer? Né? O que acontecia em prófase da mitose? Desorganização da membrana nuclear, desorganização do nucleolo, condensação máxima, né, das nossas cromátides irmãs, certo? Que mais, gente? Os centríolos migrando para os polos da célula, certo? Mas lembrando que, gente, que esses cromossominhos aqui, né, duplicados, o rosa tem o pedacinho lá do laranjinha, porque eles fizeram o crossing over. Tudo bem? Aí termina a prófase 2. Termina a prófase 2 de que jeito? As células sem a membrana nuclear praticamente, as células sem nucleolo, a célula já com os centríolos nos polos, né? Iniciando lá o processo do que, gente? De formação de fibras do fuso, tá? Aí nós vamos entrar em quê, gente? Nós vamos entrar em metáfase 2. O que vai acontecer em metáfase 2, gente? Vamos botar nossa celulinha aqui embaixo, né? Metáfase 2. Olha o que acontece aqui. Os centríolos já estão nos polos. Quem é que nós temos aqui no meio, no plano equatorial da célula, gente? Os cromossominhos duplicados, né? Com o que, gente? Como é o rosinha, ele tá com os pedacinhos do laranja, né? Porque ele fez o que, gente? Ele fez o crossing over, tá? O que mais vai acontecer em metáfase, gente? As fibras do fuso já vão começar a se organizar aqui corretamente, tá? Imaginem que com essa célula do cromossomo laranja está acontecendo a mesma coisa. Aí nós vamos para onde, gente? Nós vamos para anáfase 2. Então, ó, anáfase 2, certo? O que acontece em anáfase 2? A mesma coisa que acontecia em anáfase da mitose. O que é, gente? Nossa célula bonitinha aqui, né? Os centríolos já com as fibras todas corretinhas, que já se ligaram aos cromossomos. E aí, o que acontece nesse momento? As cromátides irmãs se separam. Tá vendo? Ó? A cromátide irmã se separa. E elas migram para os polos da célula. Lembrando que essas cromátides, elas tinham o quê, gente? Elas tinham, né, o pedacinho do cromossomo laranja, tá? Porque ocorreu o quê? O crossing over. E no final, gente, no final, quem que nós temos? Nós temos a telófase 2, que eu vou botar aqui no cantinho. Telófase 2.
que vai acontecer em telófase 2? O que acontecia na telófase do que, gente? Da mitose também. As células fazem o que, né? Eu tenho aqui, vou pedir licença para os meus convidados novamente, né? Então aqui eu vou fazer o que, gente? Eu vou reorganizar a minha membrana nuclear, reorganizar meu nucleolo. Vou fazer o que, gente? Descondensar os meus cromossominhos aqui, né? As minhas cromátidezinhas. Eu descondenso, tá? E vou finalizar o que, gente? Finalizar o processo de divisão. No final da telófase 2, eu tenho o quê? Eu tenho duas células com apenas um conjunto de cromossomos, cada uma delas, tá? Eu vou fazer um resumão agora para vocês gravarem corretamente o que acontece na nossa meiose. Seres, então, para finalizar e para ver se vocês entenderam direitinho o nosso processo de meiose, né? O que nós temos aqui? Um resumão de tudo que eu falei. Então, eu tenho aqui uma célula 2N, tá? Que eu tenho o quê? Os dois conjuntos de cromossomos, né? Um de origem materna e um de origem paterna. Quando essa célula entra em intérfase, acontece o quê, gente? Uma duplicação desses cromossomos e aí eu fico com as cromátides irmãs, tá? Eu tenho então o quê, gente? Esses homóloguinhos aqui duplicados. Entro em meiose 1. O que vai acontecer na meiose 1? O crossing over, que é aquele evento importante onde eu troco pedaços. E eu também tenho a separação dos homólogos, tá vendo? No final da meiose 1, eu tenho um homólogo, né, daquele parzinho de homólogos, um numa célula, o outro na outra célula. Por isso que eu escrevi aqui, separação dos homólogos, tá? Lembrando que eles estão com pedaços trocados. Na meiose 2, o que vai acontecer, gente? Eu tenho a separação de quem? Das cromátides irmãs, tá? Então, eu finalizo a minha meiose 2 com o que, gente? Com 4 células N, certo? Por quê? Porque eu separei quem? Eu separei as cromátides irmãs que estavam aqui, as duas. Houve a separação, veio uma para cá, uma para cá. Daqui houve a separação, veio uma para cá e uma para cá. No final da meiose 2, eu tenho o quê? Eu tenho 4 células com apenas um conjunto de cromossomos cada célula. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Isso aqui esclarece bastante justamente a formação do quê? De gametas para nós animais e a formação de esporos lá nas plantas que a gente vai trabalhar melhor, tá? Mas o mais importante disso daqui é que ocorreu a variabilidade genética, que é a troca desses pedaços, e ocorreu a redução do número de cromossomos para eu poder continuar com o meu processo de vida normal aí nas minhas células. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Um beijo no coração de todos e até a próxima!